bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro de reintegração, que a gente vai juntando as nossas partes, a gente vai resgatando fragmentos que ficaram lá atrás, no passado, e trazendo para o presente, para ficando cada vez mais inteiros, inteiras, presentes na nossa vida, no aqui, no agora. Bem-vindo a todos que estão chegando. Então, o tema hoje é como a gente pode acolher a nossa criança interna. 3 passos para a gente acolher essa criança em momentos desafiadores. Então, tem momentos da nossa vida de adulto mesmo que a nossa criança pega. Por exemplo, para mim pegava muito quando eu ia num grupo novo que eu não conhecia ninguém. Quando eu ia num grupo novo que eu não conhecia ninguém, brotava uma criança interna com medo de ser rejeitada. E a nossa criança interna pode surgir em vários momentos na nossa vida adulta. Quando a gente vai conhecer uma pessoa pela primeira vez, num encontro romântico, por exemplo. Quando a gente vai abrir um novo ciclo na nossa vida, vamos supor, uma pessoa vai abrir uma empresa, pode ser que surja inseguranças da criança interna, uma sensação de pequenez, de impotência, de medo. Eu não sei pra você, você consegue perceber quando que a tua criança interna brota? Eu consigo perceber muito no meu corpo, a minha respiração às vezes se altera, às vezes eu sinto meu corpo mais contraído, mais pequeno, ou quando eu olho no espelho, se eu tô chorando, eu consigo ver a idade do choro. Então, dependendo do choro, eu posso ver, esse choro é um choro de uma criança. Então, quando surge a criança interna, isso pode vir com uma certa força, né? Então, quando uma pessoa termina um relacionamento, por exemplo, pode vir várias dores da criança interna. E aí, quando vem as questões da criança interna, aquilo vem com tudo, porque vem a nível de corpo, vem a nível de mente. Quando uma pessoa se sente rejeitada, por exemplo, pode vir com muita força a criança interna. Quando uma pessoa está numa briga e se sente ameaçada, né, pode vir um medo muito profundo da criança interna nesse momento também. Um terror, né? Então, você pode imaginar agora comigo, imaginar algum momento na tua vida que brota uma sensação de uma forte insegurança ou de um forte medo, ou de uma vergonha muito forte. Isso é muito da criança também, tem muita vergonha, tem às vezes pavor de falar em público. Consulta dentro de ti agora no Dia das Crianças, lembra da tua criança e olha para isso, para alguma coisa que ainda atua na tua vida adulta, que ainda vem a insegurança da criança, o medo da criança, a timidez da criança, né? Que não é proporcional ao adulto. Então é isso que é importante reparar, né? Então, eu vou dar aqui, de uma maneira rápida, 3 passos para lidar quando a nossa criança interna ferida vem de uma maneira desafiadora pra gente. Quando vem um forte medo, uma forte insegurança, quando vem uma vontade de sair correndo. Não sei como é que é isso pra vocês, se isso já aconteceu com vocês. Então, como que 3 passos para apoiar a nossa criança. Eu vou falar o primeiro passo agora. Mas aqui, ó, deixa eu ler o que o pessoal trouxe primeiro, né? Então, uma vez meu pai me abandonou na casa de uns parentes, porque estava bêbado. Toda vez que um rapaz termina comigo, eu sinto um abandono tremendo. Olha que relato interessante, né? Dói muito. Dói muito, por quê? Porque para a criança, o abandono é algo que é perigoso. Então, para a criança, quando ela se sente abandonada pelos pais, ela se sente em risco de vida. Então, para a criança, isso é algo aterrorizante, é algo muito dolorido. Então, muitas vezes, quando o adulto passa por uma situação que remete a essa situação de abandono, vem essa memória e vem a nível de corpo também.
Aí o que acontece? Quando vem a nível de corpo, vem uma sensação de urgência. Parece que você tem que fazer alguma coisa para tirar essa dor. Tem que ser agora, né? É uma dor que dói muito. Às vezes a pessoa até termina a relação antes para não ter risco de sofrer essa dor. De tão profundo que é, né? Mas vou dar aqui o primeiro passo de quando isso acontece. Então, quando, nesse exemplo, né? Que vem uma situação que remete a abandono e vem a sensação da criança interna ferida com muita força e toma o teu corpo, a tua voz, a tua energia, vem uma emoção muito forte, o primeiro passo é não reagir. Por quê? Porque quando vem essa sensação, ela parece urgente, ela tem uma solidez muito forte e parece que você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que atirar a pessoa para longe, ou você tem que furar o pneu do carro dela, você tem que fazer alguma coisa, porque aquilo dói muito, né? Então, a primeira coisa que é preciso é não reagir. Por quê? Porque quando a gente reage, a gente está projetando para fora, sendo que o que está acontecendo é dentro. Deixa eu ler aqui o que o pessoal está trazendo. Quando eu perdi minha mãe, minha criança voltou de forma intensa e surgiu uma grande dificuldade de comunicação, principalmente na empresa. Muito interessante. Então, às vezes acontece um fato, alguma coisa que traz a nossa criança à tona. E essa dificuldade com as pessoas no geral. Porque a criança, ela até tem um medo de se comunicar se ela está ferida. Ela tem medo do que vão pensar dela, da reação. Às vezes ela tem a sensação que ela não vai ser acolhida, que ela não pertence. Então a criança, ela pode ter muito medo das relações. É só você olhar para uma criança hoje, né? Se você olhar para uma criança, às vezes uma criança tem uma dificuldade de falar, ela não consegue ir lá no grupo e falar com todo mundo. Principalmente um pré-adolescente, por exemplo, né? A gente pode olhar para isso. Então, a primeira coisa o primeiro passo que eu estou trazendo, então, quando brota um medo, uma insegurança, é não reagir, não sair correndo, não bater em ninguém, não se machucar, não reagir. Então, a primeira coisa, quando vem uma emoção forte, que você sente que é desproporcional, uma emoção de uma ferida muito antiga, quando vem disso de maneira muito forte, o primeiro passo é não reagir, porque quando você reage, você projeta para fora, e aí você não tá olhando para o que está acontecendo dentro. Aí você vai se abandonar quando você reage. Então, primeira coisa, olha para essa situação que está vindo na tua mente, esse sentimento que vem, seja de vergonha, de medo, de rejeição. Aí quando isso vem à tona, primeiro passo é não reagir. E agora o segundo passo. Então, quando vem uma forte emoção da criança interna, o segundo passo é você perceber a nível de corpo. Então, ao invés de eu reagir e projetar para fora, ou de eu sair correndo, não, eu vou mergulhar para dentro. Então, quando vem uma forte emoção, eu começo a perceber onde que vem isso. Por exemplo, o pessoal falou que sentia a mão tremendo, né? Então, eu começo a reparar isso. Então, quando vem essa forte emoção da criança ferida, onde que vem? A minha voz gagueja, eu começo a tremer, o meu rosto ele fica com um semblante mais novo, eu sinto um nó na garganta, eu sinto um aperto no peito. Perceba o que acontece contigo quando vem essa forte emoção da criança. Você pode pegar um caso específico que aconteceu, ou que acontece com frequência, que você percebe que vem uma criança interna ferida ali. Que você já detectou. Então, o primeiro passo é eu não reajo. O segundo passo, eu vou para dentro. Eu vou olhar o que está acontecendo
Quais as alterações que estão acontecendo em mim. Eu começo a observar também os meus pensamentos. Que direção que estão indo meus pensamentos? Meus pensamentos, eles estão com raiva de alguém? Eu estou me autocriticando? Eu começo a observar meus pensamentos como se fosse algo sem solidez, como se eu estivesse vendo um arco-íris, pensamentos de arco-íris. Então, ao invés de ir para fora reagir, ou de eu sair correndo, ou fazer alguma coisa, eu vou fazer para dentro, então eu vou olhar para dentro. Vou ver os meus pensamentos e vou ver o meu corpo. Tô suando, tô com calor, tô com frio, meu corpo tá tenso, ou ele tá relaxado. O que tá acontecendo? Tá acontecendo esse fenômeno da criança vindo no meu corpo. O que tá acontecendo? Observa esse fenômeno e fica nele. Não abandona essa criança. Não abandona. Se ela tá vindo de novo, fica com ela. Não vai colocar teu pensamento, teu interesse em outra pessoa, em outra coisa, em fazer alguma coisa. Coloca o seu interesse nessa criança interna ferida que está emergindo agora, nesse fenômeno que está acontecendo. E se interessa pelos pensamentos que vêm, pelas sensações no corpo que vêm. Aí você respira. Respira. Não para se acalmar. Respira para abrir espaço para isso. Como se eu abrisse uma sala para essa criança se manifestar dentro de mim. Então, se eu sentir medo, respiro de um lugar para o medo. Como se eu abrisse uma sala para o medo entrar e eu vou acolher esse medo. Eu vou envolver ele num cobertorzinho de amor. Se vier uma insegurança, eu respiro nessa espacialidade que é a nossa mente extraordinária. Eu abro um espaço para essa insegurança, para que ela fique o tempo que for necessário, até que ela se dissolva. Mas eu acolho ela enquanto ela está comigo. Assim como a gente faria com uma criança insegura perto da gente. É dar um espaço e falar, tudo bem que você se sinta assim. É natural. Uma criança realmente sente isso. É natural que sinta. Aí você dá um espaço para isso. Então, o primeiro passo, não reação. Por que não reação? Para não colocar a tua energia para fora. Segundo passo, coloca o teu interesse para dentro. O que está acontecendo no teu corpo? O que está acontecendo nos teus sentidos físicos? Às vezes a visão fica mais turva, às vezes os sons ficam mais fortes em alguma área, às vezes você fica mais sensível a nível visual. Percebe o que acontece no teu corpo, se a tua respiração se alterou. Fica com você, fica com essa criança que ela surgiu no teu corpo, fica dentro, fica junto. Abre esse espaço para que esse fenômeno venha e que você olhe para isso. Esse é o segundo passo. Então, o segundo passo é observar o que acontece. É esse simples o que acontece. Então eu não vou querer afastar a sensação de segurança, não vou querer afastar o medo de mim, porque adulto não sente essas coisas. Não, eu me aproximo dele. Eu envolvo esse medo de amorosidade, eu fico junto, eu tô junto com você aqui. Com esse medo, eu tô junto com você. E aí, quando sente muita raiva, né? Vamos supor, se vem raiva dos pais, né? É natural que venha raiva. Só que quando você tá olhando para os pais ou para a pessoa que causou a raiva, você tá colocando tua energia para fora. Essa criança tá pedindo acolhimento agora. Então aí, você fica com a criança. Você fica... Se vem raiva, perceba onde que vem a raiva. É no maxilar que tensiona? Os dentes se pressionam? Como é que... Essa raiva vem como? Vem uma tensão nos ombros? Os pés ficam meio contorcidos? Perceba como é que vem a raiva para ti. Se os punhos se fecham. E aí vê essa raiva vindo. Ela vem numa voz mais rasgada? Como que vem essa raiva? E aí eu fico dentro de mim e fico com o interesse dentro, sem projetar para fora, sem projetar em ninguém. Eu fico comigo, digo sim. Se dói o coração, eu fico
com o coração. Então, eu percebo o que está acontecendo no coração. Nossa, sentindo meu coração afundar. Então, eu dou um espaço para sentir essa sensação. E deixo essa sensação respirar. Dou espaço para ela existir. Como se eu dissesse, sim, tudo bem que você exista. Tudo bem que seja assim. E aí eu envolvo essa sensação, essa dor no coração, com afeto, com amorosidade. É um autoacolhimento. Então, primeiro eu não reajo. Aí eu pego essa energia e me autoacolho. Eu digo sim para aquilo que vem, seja uma dor no coração, seja uma tensão. E eu envolvo isso, vamos supor, se é uma sensação no maxilar, por exemplo. Eu respiro e deixo que essa sensação no maxilar respire, que ela solte, que ela exista e que ela siga o seu tempo e no momento certo ela se dissolva. Mas sim, eu não estou pressionando isso, eu vou seguir acolhendo essa sensação quantas vezes ela vier. Não importa quantas vezes a criança ferida surja, eu vou seguir acolhendo ela todas as vezes. Todas as vezes eu vou estar com ela. Esse é o amor que ela precisa. Então, aí, o primeiro passo é você não reage. Então, você não projeta a tua energia para fora. A solução não tá nos teus pais, não tá no ex-namorado, não tá nas pessoas na tua volta. Porque a pessoa que mais conhece a tua criança ferida é você mesma. Então, não reage. Mantenha a tua energia consigo, mantenha o teu interesse em você. Segundo passo, observe no corpo o que está acontecendo. Como é que vem? Como é que a tua criança aparece? Ela treme? Ela fecha a cara? Ela fecha o corpo? Ela quer se esconder debaixo da cama? Ela quer ficar em posição fetal? Como é que a tua criança surge? No corpo, a nível de corpo. Aí o terceiro passo, e o mais importante, é o sim. Eu digo sim. Sim para isso que vem. Se é um medo, eu digo sim para o medo. Eu abro um espaço para que o medo encontre um canto e respire. Ele vai respirar o tempo que ele for precisar. Até ele se restabelecer. Essa criança com medo, ela vai ter um espaço dentro de mim. E eu vou respirar essa sensação. Então eu vou perceber no corpo onde é que vem. Então, por exemplo, essa sensação é no peito. Então acontece algo que move a minha criança interna. Uma pessoa me rejeita. Vem uma sensação no peito. Vem uma dor. Então, ao invés de querer me afastar dessa dor, me distrair, eu vou para dentro da dor. Eu vou trazer ela para dentro de mim e vou envolver ela com afeto. Vou imaginar ela envolvendo com afeto. E digo sim para ela do jeito como é. E deixo que essa dor respire. Quando a gente respira, a gente abre espaço. Essa espacialidade, ela já carrega todas as soluções. Nessa espacialidade tem a liberdade. Então, quando a gente respira e deixa que essa dor respire, ela vai se esvaziando aos poucos. Não precisa ter pressa. E a gente acolhe essa criança de verdade, dizendo um sim para isso que surge. Não precisa se sentir infantil ou se sentir errada, porque vem sensações da criança interna. Quanto mais você quer afastar, mais você está rejeitando essa criança de novo. Então, trate essa criança interna da maneira mais amorosa possível. E respirando e abrindo essa espacialidade, você vai acolhendo muitas crianças e muitas sensações de corpo que vem. E aí, à medida que você acolhe essas sensações, elas podem respirar e fazer um movimento de se assentar. Porque essas dores, elas não são sólidas que nem uma pedra. Essas dores, elas são flutuantes também. Então, quando elas têm um espaço para se mover, às vezes elas vão encontrando um lugar. E vão se esvaziando. Então, o terceiro passo é o sim. O primeiro passo, não reajo.
vem uma forte emoção, eu não vou projetar isso para fora, eu não vou sair correndo. Primeiro passo, eu coloco a minha atenção para dentro, não reajo. Aí, segundo passo, eu olho para dentro e me auto-observo. Eu tô alterada, minha respiração tá alterada, existe uma tensão nessa parte, ou às vezes aqui no rosto, ou aqui, existe alguma coceira, algum tremor, eu tô me sentindo menor, eu me sinto com qual idade nesse momento? Você pode até se perguntar, quando vem uma forte emoção, você pode observar qual que é a minha sensação corporal de idade. Às vezes pode até te alcançar uma sensação de quando você era adolescente ou de quando você era mais nova. Você pode perceber isso. Aí o terceiro passo, então o primeiro passo você não reage, o segundo passo você observa dentro, e o terceiro passo você diz sim para aquilo que vem. Então se vem um nó na garganta, eu digo sim para isso e acolho isso. Envolvo isso de afeto. Esse é um sim profundo. É um sim dizer tudo bem que seja assim. Tudo bem que eu ainda sinta isso. Ainda é assim pra mim. Eu fico junto com essa criança. Eu fico junto com essa sensação. Eu acolho essa sensação pelo tempo que ela precisar permanecer. Sem pressa. E todas as vezes que surgir a sensação, todas as vezes que vier essa dor no peito, esse nó na garganta, essa tensão, eu vou acolher de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até o dia da minha morte, quando vier o medo do porvir, o que vai vir agora depois da morte, vem uma criança com medo, eu vou acolher essa criança de novo, dizer sim pra ela, sim pra esse medo. Tudo bem você sentir medo na hora da morte. E aí dessa maneira, de sim, sim, essa criança ela vai ficando cada vez mais segura para existir de maneira saudável dentro de ti. E aí, esse é um caminho, tá? Esse é um caminho que eu tô dando. Mas caso você sinta que essa emoção que vem é muito forte, que você tá tendo dificuldade de fazer isso sozinho, você precisa de ajuda, conte comigo, tá bom? Entre em contato comigo pra gente marcar, né, um atendimento, um acompanhamento, para conseguir observar como que essa criança funciona e ver maneiras de acolher ela e de soltar, dizer sim, porque isso alivia a tua vida adulta. Então, quando a tua criança está integrada, isso faz com que você consiga ficar mais presente na vida adulta. Isso é muito positivo, tá bom? A coisa mais importante que você pode fazer pelo teu adulto é cuidar da tua criança. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima live. Todo domingo, às 5 horas da tarde, estou por aqui. Um abraço.